esportes. Velberan já está em contato conosco. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, tudo jóia? Hoje vamos falar de esportes, os esportes de jogos eletrônicos. Antigamente, o pessoal lá da minha geração mesmo sonhava em jogar bastante futebol, conseguir entrar para um bom time e jogar na Europa e ficar milionário jogando futebol. Mas hoje tem muito moleque aí sonhando com uma carreira parecida, mas jogando videogame. E realmente tem muita gente hoje em dia que consegue viver apenas de torneios de jogos, patrocínios, essas coisas, e até alguns mais afortunados que chegam a ficar milionários. Os esportes eletrônicos, os esportes, na verdade já existem desde a década de 70, mas foi lá nos anos 90, principalmente com os jogos de luta, que eles começaram a ganhar mais projeção, mais torneios, valendo mais dinheiro também. Só que apesar desse ramo estar crescendo vertiginosamente, né, segundo o site Multineeded, estima-se que a renda dos esportes somente em 2020 tenha sido de algo em torno de $1,5 bilhão de dólares só nos Estados Unidos. Mas apesar de tudo isso daí, demorou bastante para os esportes serem considerados um esporte de verdade. Mas isso aconteceu, então hoje jogos eletrônicos, videogame jogado de maneira competitiva é sim considerado um esporte. Assim como tem os diversos, né, inúmeros jogos físicos, tem também os jogos mentais como o xadrez. Os esportes ficam mais ou menos no meio do caminho disso daí, porque ele usa muito a cabeça, mas usa também muito as mãos e coordenação motora para conseguir executar os comandos mais complicados. E dentro dos... Eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Claro, manda. Antes da gente falar, sei que tem muita gente ansiosa sobre a troca que nós teremos, isso daqui a pouco a gente já vai explicar. Mas dentro desse tema, Velberan, eu queria que você falasse como é a rotina exatamente desses jogadores, falasse um pouco desses bastidores. E boa tarde pra você, eu que tô em home office. Boa tarde, eu não tinha te visto aí, eu até pensei, a Stephanie tá sozinha, não, você tá em home office, tá certo, aí sim, desculpa. Então, rotina de treinamento dos esportes, muita gente acha que o pessoal fica o dia inteiro só no computador, no videogame lá jogando, mas tá muito longe de ser isso. Os jogadores de alta performance tem uma rotina de treinamento que até lembra muito o de outros esportes por aí. Eles têm uma rotina de treinamentos físicos e também uma dieta balanceada, porque eles precisam ter o corpo sadio, né, em forma, que senão a cabeça não funciona direito. Depois eles fazem muito treino teórico, estudando as jogadas dos oponentes, estudando as próprias jogadas para encontrar falhas, estudando as regras do jogo, mais possibilidades de estratégia, e depois vem a prática disso tudo. Eles pegam pequenas coisas, né, que eles fazem, pequenos comandos, e treinam exaustivamente isso daí até eles conseguirem executar com perfeição os melhores movimentos, e somente depois de toda essa rotina que eles têm, todo esse treinamento aí, que eles vão fazer os jogos mesmo, que é para colocar em prática tudo que aprenderam. Então, em jogos, por exemplo, de luta, né, como o Street Fighter, a gente vê às vezes um jogador fazendo um combo extraordinário que derrota o oponente assim em fração de segundos, né? Você pensa, como que o cara conseguiu fazer uma coisa de outro mundo dessa, né? Um comando super complicado e tudo mais. Na verdade, ele passa horas e horas estudando as melhores possibilidades de sequência de golpes e depois mais várias horas treinando os comandos certos para conseguir executar tais proezas. E Velberan, como que um jogador que está começando pode entrar para os torneios? É aberto para qualquer um? Mais ou menos, né? Os jogos, os esportes, eles são basicamente divididos em duas categorias. Tem os individuais e os coletivos. Os coletivos são em times daí, né? Por exemplo, os MOBAs, né? São jogos de arena, esse daí é jogado em times. Jogos de FPS, de tiro em primeira pessoa também, a maioria deles é em times. E para uma pessoa conseguir entrar num torneio desse, ele precisa ter um time, ele vai ter que conhecer outras pessoas que joguem bem pra caramba, pra tentar ir
entrar, fazer inscrição num torneio e tentar alguma colocação, o que é muito difícil, né? Você já ser bom o suficiente para conseguir uma colocação boa num torneio, ainda mais conseguir amigos que sejam também. E para entrar em um time já consagrado, que tem vários times enormes por aí, inclusive alguns clubes de futebol hoje já estão investindo em esporte, tem seus próprios times de esportes, né? A concorrência para você entrar num time desse daí é muito parecido com a concorrência de uma pessoa que quer entrar num time de futebol da Série A. Ele vai estar concorrendo a essa vaga com milhares de pessoas do Brasil inteiro. Já nos esportes individuais, já é muito mais fácil, porque a maioria deles tem inscrições abertas para qualquer um que queira chegar lá e jogar independente do nível, mesmo se você quiser ir lá só brincar, ou se você quiser ir a sério mesmo, é só chegar lá, fazer sua inscrição e jogar. Viu, Beran, agora uma pergunta, né? Isso surge com frequência em alguns momentos essa discussão, mas para quem não é do mundo dos games, né? Como eu, né? Apesar de me interessar muitas vezes, mas acompanho mais como leigo, há alguma distinção, uma separação, né? De gênero, homens, mulheres, jogam juntos? Como isso funciona nos esportes? Olha, não deveria ter muita distinção assim, porque o que eles falam nos esportes físicos é que a estrutura, né, do corpo do homem, da mulher, é diferente, por isso que costumam concorrer em categorias separadas. Já no esporte é mais a cabeça e as mãos que usam, então, teoricamente, qualquer um, né, que é capaz, poderia participar igualmente. Porém, a gente sempre tem uma discussão muito forte, até hoje, sobre isso. Tem algumas pessoas que falam que o reflexo e a concentração do homem e da mulher é diferente, por isso eles acham que deveria ter uma separação, né? Categorias masculinas e femininas, mas isso daí, para a maioria dos jogos, não é uma regra. Se um time quiser colocar mulheres para jogar lá, contra os homens mesmo, não tem problema nenhum. Inclusive, recentemente, o Evil Genius, que é um time de vários estilos de esporte, anunciou recentemente que colocou 2 mulheres no seu time de Valorant e foi super elogiado aí por toda a internet por essa iniciativa, né? Eles falam que não tem por que ter essa separação, né? Nos jogos é todo mundo igual, todo mundo pode competir igualmente. Mas isso daí são nos jogos de times, os coletivos. Nos individuais, qualquer um que queira entrar é muito bem-vindo, tem mulheres participando e inclusive tem uma participação enorme de público LGBT jogando aí esse estilo de jogos. E por sinal, os jogos que eu mais gosto, né, que é Street Fighter e Magic Arena, eu gosto justamente por causa dessa individualidade, por causa dessa diversidade que tem aí nas partidas. Eu acho isso daí sensacional. E Velberan, para quem quiser assistir esses jogos, por onde que isso pode ser acompanhado? Onde são transmitidos esses jogos? Então, no Brasil ainda não tem muitas emissoras de TV que transmitem com regularidade jogos. Eu sei que tem algumas em TV a cabo que transmite jogos de LoL, principalmente, algumas categorias de jogos de tiro, mas isso daí ainda na televisão mesmo tem pouco por aqui. O que a gente mais acompanha mesmo é em serviços de streaming. Tem no YouTube mesmo, né? Alguns torneios são transmitidos ao vivo no YouTube, só que a maioria deles, ou todos eles, na verdade, são transmitidos pela Twitch, que é um outro serviço, esse é só de streaming mesmo, que tem bastante gente jogando e tal, mas o forte dele lá é esses torneios que tem de várias categorias. Então, para os interessados, convém, né, entrar na Twitch, procurar pelas categorias de jogos que ele gosta e começar aí a conhecer um pouco mais a agenda dos torneios, dos campeonatos e acompanhar, que é uma experiência muito boa. Eu mesmo, né, não sou muito de futebol, não conheço nada de campeonato brasileiro, nem nada disso, mas no videogamezinho eu tô sempre assistindo. Perfeito, Velberan. E agora, aquela pergunta que eu tenho que te fazer, é uma despedida, é um até logo, faz parte, não tem como, né? Explica pra gente, Velberan, você infelizmente vai ter que deixar o nosso quadro aqui, mas aí fala um pouco do que tá acontecendo e quem vai chegar no lugar. A gente vai deixar pra você essa informação, tá autorizado.
Tá ok. Então, realmente é a minha despedida do quadro fixo aqui, né? E foi um prazer enorme participar dele. Eu gostei demais de vir aqui semanalmente falar um pouco de videogames com vocês, com esse público fantástico que vocês têm. Mas a rotina dos canais aqui no YouTube tá meio puxada pra mim. Eu estou voltando com um canal antigo meu agora e não poderia me comprometer semanalmente, né, a participar do quadro aqui. Mas estou super aberto a outros convites que vocês tenham aí, sempre que precisar me chamar, será um enorme prazer aparecer aqui e fico agradecido pela oportunidade que vocês me deram de participar aqui deste quadro. E não se preocupe que vocês não vão estar sozinhos, vão continuar muito bem acompanhados, que eu mesmo indiquei uma pessoa para entrar aqui no meu lugar, que é o grande Rodrigo Coelho, do canal Coelho no Japão. Vocês vão ver quando ele chegar aí, ele parece um menininho, mas na verdade ele já tem 30 e tantos anos, é pai, ele é super responsável, fala super bem, entende muito de videogame e com certeza vai tocar muito bem aí esse quadro de games a partir já da semana que vem. Sem dúvida, Velberan, tô aqui no canal dele aqui agora, olha, Coelho no Japão aqui no YouTube, 200 mil inscritos, teremos uma companhia grande também dos fãs dele, dos inscritos no canal, assim como foi com você, e aproveito, né, além de avisar aqui que estamos ansiosos para a estreia dele, estamos também muito agradecidos, né, Stephanie, por essa companhia aqui ao longo dessas últimas semanas com o Velberan, que foi realmente um grande companheiro aqui nos quadros, nesse quadro semanal, né, Stephanie? Com certeza, Velberan, a gente te agradece demais por esse tempo que você passou com a gente. Eu aprendi muito aqui com você, porque eu não sou desse universo, né, dos games, mas aprendi ao longo das semanas aqui coisas muito bacanas com você. Quero te agradecer também por isso. E com certeza teremos outras oportunidades da gente se encontrar aqui no Estúdio CBN. Sempre que a gente tiver a chance, a gente vai te chamar e, se tudo der certo, você vem. Muito obrigada. Muito obrigado, foi uma experiência inesquecível para mim. Precisando é só chamar. Falou!